Neste segundo episódio, nós vamos conversar com o Dr. Gabriel Ozelka, que participou da organização das primeiras campanhas de vacinação no Brasil. Gabriel, como começaram as campanhas de vacinação no Brasil? Efetivamente começaram no começo da década de 80 com as vacinas da poliomielite. Vamos lembrar que o PNI foi criado em 1973 e ele não saiu do nada. Ele foi criado muito diante do sucesso que foi, e aí é uma campanha também, a campanha de erradicação da varíola. Mas as campanhas não eram como as entendemos hoje. Foi uma campanha no sentido de que foi um esforço nacional muito grande, não é? Numa época em que a vacinação estava longe de ser aquilo que é hoje. Quero apenas ressaltar 3 características do programa que são muito importantes, porque embora o Programa Nacional anteceda de muito a criação do SUS, né? O SUS é de 1990, né? Depois da Constituição de 88, mas muitos dos princípios básicos do PNI que existem até hoje são os mesmos do SUS, que são os mais importantes. Descentralização, esse é um ponto fundamental, equidade e universalidade, né? Universalidade é uma das características sempre elogiada do nosso sistema. Bem, quando o PNI entrou em atividade, o que nós tínhamos naquela ocasião? Nós tínhamos um sistema, alguns sistemas estaduais que faziam algumas vacinas, pólio, tríplice, sarampo, e algumas ações que eram claramente verticais. As 2 mais importantes eram febre amarela e exatamente a varíola. Só que os resultados das diferentes ações estaduais eram, primeiro, muito heterogêneas, e, em segundo lugar, não eram decididamente de muito resultado. Particularmente numa doença que era, então, o pavor de todo mundo. O Drauzio é muito jovem, não deve lembrar disso. Eu já vivi essa época como médico, que era a poliomielite. E a poliomielite, decididamente, na segunda metade da década de 70, quer dizer, quando o Programa Nacional, o PNI já existia, mas a polio estava longe de ser controlada. Então surgiu, depois de muita discussão entre grupos de epidemiologistas, a ideia do Dia Nacional de Vacinação da Poliomielite. O primeiro Dia Nacional foi em 1980, não é? O primeiro Dia Nacional de Vacinação contra a polio, na verdade, eram 2, como continua sendo até hoje. Junho, geralmente em junho e agosto. E o sucesso foi extraordinário. Quem comenta isso hoje, o pessoal da área que viveu o dia a dia da campanha, planejamento dos dias nacionais, afirma que o sucesso superou mesmo, o sucesso de aceitação das pessoas, de participação da comunidade, que é uma das características dos dias nacionais, das campanhas, né? Como nós entendemos hoje no Brasil, é a participação comunitária. E o resultado, do ponto de vista prático, o resultado epidemiológico foi notável. E aí, na realidade, durante algum tempo, houve não podemos chamar de briga, porque era em alto nível de discussão científica, entre aqueles que defendiam que as campanhas desse tipo deviam ser o centro do programa e outros que defendiam que não, o centro do programa deviam ser os centros de saúde, a vacinação de rotina e, isso que é importante, entendiam que a existência dos dias nacionais, das campanhas de vacinação daquela forma, seria um desestímulo à vacinação rotineira, como se fossem 2 coisas diferentes. O que nós temos hoje na realidade? O que nós sabemos é que as 2 coisas convivem como parte do nosso vitorioso Programa Nacional de Imunizações. Você estava falando dessa discussão que houve na época e eu lembrei de uma aula na neurologia sobre poliomielite que foi dada por um professor, que foi seu professor também, que foi o Dr. Lefebvre. E ele disse que era um absurdo essas campanhas de vacinação. E eu achei estranho ele falar aquilo, perguntei na aula mesmo, interrompi, falei, professor, por que o senhor acha que é um absurdo? E aí ele me diz o seguinte, o que você acha de nós fazermos uma campanha para servir um almoço para cada brasileiro? Eu acho ridículo, né? Ele falou, pois é, nós temos que ter um sistema que permita que todos os brasileiros almocem todos os dias do ano.
Você não pode ter um dia de vacinação e depois deixar de vaciná-los. Isso tem que fazer parte da rotina. Eu queria só chamar a atenção, me permita, Drauzio, no momento, uma das razões do sucesso das primeiras campanhas e que levou à consolidação das campanhas como algo muito aceitável por parte da população, porque essa é uma das características do nosso programa, né? Foi que a comunicação foi muito bem feita. Isso foi um dos fatores muito importantes do sucesso, que é uma das muitas razões pelas quais nós estamos com problema de cobertura vacinal. Como essas campanhas eram conduzidas? Que pontos elas ressaltavam? Se nós lembrarmos as primeiras, que eram campanhas da poliomielite, se utilizava muito do conhecimento do que era, da percepção do que era da gravidade da doença. Eu falo nisso, eu até às vezes me emociono, porque é uma mãe olhando pela janela um jogo de futebol de meninos na rua ou num campinho, não lembro bem, e o filho atrás, aparece só muito de relance, com pólio, evidentemente, não podendo participar disso. E aí vinha a importância da vacinação da poliomielite. As campanhas, naquele momento, eram muito bem feitas nesse sentido de motivação da população, com enorme frequência naquilo que não havia as mídias sociais, outras, né? A televisão, que era o grande veículo de comunicação, e o rádio, né? Não esquecendo disso, comunicando a importância da doença, o que ela representava e o que a prevenção poderia fazer. E esse modelo das campanhas para poliomielite, como é que funcionou depois quando surgiram as outras vacinas? Houve um momento em que as campanhas de pólio passassem a ser campanhas de multivacinação. Houve podemos chamar de uma segunda batalha, entre aspas, naquele momento, porque muita gente achava, e eu vou dizer para você com franqueza, eu estava nesse grupo, que transformar a campanha da pólio em multivacinação e provavelmente ia contribuir para descaracterizar a força daquela campanha da poliomielite, mas preponderou a ideia e a experiência mostrou que a ideia estava correta, porque uma coisa que deu uma força muito grande, a ideia de que era possível fazer campanhas num país extenso como o país, com a complexidade do país, com todos os problemas que a gente tem, é o que aconteceu na famosa campanha da doença meningocócica, em 1974. Conta essa história dessa meningite que os mais jovens não souberam nem que existiu. Essa história é uma história muito, muito complexa, porque nós começou-se a ter um aumento da incidência do número de casos de meningite meningocócica, uma forma muito grave da meningite, que até hoje é uma doença de grande expressão social, né? Em 1972. Então, ao longo de 72, 73 e 74, nós tivemos uma incidência muito grande de casos. Os hospitais, como hoje, né, vivem cheios de Covid. Naquela ocasião, especialmente os hospitais que tratavam de doenças infecciosas, estavam cheios de casos de doença meningocócica, com uma enorme gravidade, com grande letalidade, quer dizer, um número muito grande de mortes e com uma característica que era a característica do momento. Nós estávamos no governo Médici, né, e houve uma deliberada, e até um certo ponto mal sucedida, felizmente, tentativa de esconder os dados. Quando chegou por volta de 74, e era impossível, quer dizer, havia tanto caso de doença meningocócica que era impossível esconder o que estava acontecendo, houve um acordo entre o governo brasileiro, aí já desesperado para tentar resolver a questão. Eles até montaram uma fábrica para produzir vacina suficiente para o Brasil, e aí, em 74, houve uma grande campanha nacional, né? E foi a primeira realmente campanha grande que se organizou em escala nacional. Ela foi um sucesso e se conseguiu. Parece que a doença já tinha uma tendência a vir diminuindo, mas claramente a vacinação em larga escala conseguiu controlar a doença. Enfermeira, o pessoal da vila já chegou para a vacinação? Já, doutor, estão todos aqui. Desde o Cuca, a Manuela e o Maneco até o Sigismundinho. O sucesso da vacinação contra a meningite, que impacto teve nos programas nacionais de imunização? Tanto o sucesso da vacinação da meningite, da erradicação da varíola, como o sucesso da campanha
da meningite, não é? Do controle da meningite, foram estímulos para que, no final da década de 70, comecinho da década de 80, se organizassem os dias nacionais, não é? Que ações concentradas, num certo momento, com participação muito importante da comunidade, seriam os instrumentos mais poderosos para que se conseguisse controlar as doenças infecciosas, que na década de 70 era uma causa muito importante de morbidade e mortalidade. A falta de estrutura dos centros de saúde, das coisas descentralizadas, impedia que uma ação desse tipo tivesse muito impacto. O Gabriel, e você como pediatra que trabalhou naquela fase em que não havia um programa nacional de imunizações, à medida que as crianças começaram a ser vacinadas, o que aconteceu na clínica, o que mudou na clínica pediátrica? Durante toda a década de 70, até que o programa começasse realmente a ter um impacto sobre a incidência das doenças, que dominava eram doenças infecciosas e suas complicações. Nós tínhamos aquela cena que quem viu não esquece nunca, que é o pulmão de aço. O pulmão de aço para tratamento, para depois o controle das complicações da poliomielite, era uma visão tão dramática, não é? Que é difícil alguém que viu aquilo esquecer. Com o passar do tempo, o que aconteceu? O tétano neonatal praticamente terminou, sarampo foi controlado, coqueluche e suas complicações também foi controlado, poliomielite nós erradicamos no final de 89, e hoje doenças controláveis por imunização, o número de casos que a gente tem anualmente no país todo é muito pequeno. Quer dizer, doenças que teoricamente podem ser imunizadas pelas vacinas que nós temos, hoje é muito pequeno, e esse foi uma diferença enorme num tempo que, se a gente pensa, né, no longo prazo, né, como o que são 50 anos? 50 anos não é nada. Agora, 50 anos na história da medicina, se você pega, 50 anos é um fragmento pequenininho, mas o avanço que se teve com o aparecimento de novas vacinas, com a estruturação dos programas, é extraordinário mesmo. Nós estamos assistindo agora a um aumento do índice de crianças que não são vacinadas. O sarampo acabou ressurgindo depois de ter sido eliminado do país. Quais são as causas principais para esse relaxamento em relação às vacinas? Sempre que se fala sobre isso, é citada uma frase que até já virou um pouco de chavão, mas ela é tão... a frase é tão bonita que a gente não resiste a falar. Quer dizer, nesse aspecto, o programa é vítima do seu próprio sucesso. Quer dizer, por que uma das razões fundamentais da gente ter coberturas vacinais menores hoje é que as doenças ou foram eliminadas ou diminuíram tão acentuadamente que hoje não existe a percepção da sua importância. Outra causa de possível que nós estamos tendo talvez menos vacinação é a própria mudança da nossa vida no dia a dia, não é? Hoje, cada vez mais mães e pais, ou um deles, que é o responsável pela família, trabalham, e os nossos serviços de saúde, embora funcionem muito bem, com o plano como um todo, o fato é que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de acesso, né? Mas o nosso sonho, né, todos nós, é que o sistema nominal, isso inevitavelmente vai acontecer, a gente só espera que seja com mais rapidez. Você tem um sistema de registro nominal de vacinas que vai, por um lado, permitir um controle muito adequado, e, em segundo, que é muito importante, que os eventuais atrasos, as não-vindas, sejam tratados um a um, e seguramente vai melhorar. Agora, a gente tem muitos outros, né? O que é muito citado, e a importância real aqui entre nós não sabemos, são os movimentos anti-vacina e as fake news, ou enfim, as informações incorretas que circulam nisso, que hoje é uma coisa que não tinha lá para trás, a importância extraordinária das mídias sociais. O movimento anti-vacina no Brasil não tem, felizmente ainda, a expressão que tem em outros lugares, Estados Unidos, na Inglaterra, mas a gente não pode menosprezá-los, eles estão ganhando espaço e é possível que tenham alguma influência nisso. Veja em relação ao corona, por exemplo. O que se fala da vacina do coronavírus? O que as vacinas do coronavírus podem fazer, não é? Vão introduzir um chip em você, você vai ficar
você vai te causar infertilidade, sem falar na brincadeira de virar jacaré, mas deixa para lá. Mas tudo que se fala que as vacinas podem causar, não é? Em uma doença que é essa, sim, essa é do nosso dia a dia. Mas se você vai um pouquinho para trás, nós tivemos em alguns momentos desabastecimentos pontuais de vacina, que às vezes desestimula a sequência normal dos programas. A Carla certamente vai falar muito mais sobre isso. E a própria organização do sistema, que embora seja muito bom, tem o que melhorar. Ela vai também certamente comentar como será, né? Como será essa campanha. Espero, no momento que nós tivermos vacina para a Covid suficiente, a vacinação vai ocorrer de forma adequada, porque nós temos essa tradição, nós temos a cultura e nós temos uma estrutura para fazer uma vacinação de muito sucesso. O que falta, vamos entrar nisso, todo mundo sabe, está faltando no momento a vacina. Mas creio que no momento que nós tivermos vacina, nós vamos conseguir executar isso de uma forma muito adequada. Dr. Gabriel Ozelka falou das primeiras campanhas de vacinação e o impacto que elas tiveram na saúde pública e como elas foram importantes para a criação do Programa Nacional de Imunizações, um dos maiores programas de saúde pública do mundo.